de Deus, porque ela havia sido batizada com o Espírito Santo. Aí você se encontrou. Na verdade, olha que interessante, né? A minha primeira vez que eu entrei numa igreja pentecostal, numa Assembleia de Deus, que foi a que minha mãe passou a desenvolver os dons e tal, minha experiência foi péssima, Lu. Eu entrei e quando eu saí, eu disse assim para minha mãe, mãe, nunca mais eu venho aqui. Uau. E aí ela disse assim, ué, por quê? Eu falei, eles gritam muito. Não é possível. Deus anotou isso e falou, Espere e verá. Eu achei um ambiente extremamente conturbado. Por isso que eu super entendo quando alguém comenta na minha rede social ou assiste algum vídeo meu pela primeira vez. Eu já recebi tantos pedidos de perdão de tantas pessoas. Eu queria te pedir perdão porque eu te odiava. Eu queria te pedir perdão porque eu não gostava de você. Eu queria... Porque é aquela coisa, né? Você grita muito e tal. E eu super entendo, super entendo. E até explico, né? Que não é um poder, uma carga que desceu pra gritar, não. Minha família inteira fala alto. A gente fala assim cruzado. Tá um aqui falando contigo e o outro falando... Eu ia ficar perdida. Não, é um fio desencapado lá em casa. E isso acaba se estendendo como sua personalidade em tudo que você vai desenvolvendo, né? Porque Deus não muda quem você é. Deus te ensina a ser quem Ele quer ser em você, né? Então, assim, Ele vai preservando. Deus respeita muita coisa, né? Na nossa identidade, né? Foi Ele que nos criou. Então, isso só se desenvolveu para a cadência, para o ritmo da ministração, mas isso já era uma realidade quando eu estudava. Eu acredito que por não ser nada na personalidade que penda negativamente para o seu caráter, aí acaba não tendo tanta necessidade, né, de modulação. Mas um podcast como esse, por exemplo, é uma oportunidade legal o pessoal ver que eu não sou louca nem nada, né? Senão eles dizem, você só grita. Vindo no aeroporto essa semana, viajando, um rapaz assim de longe reconheceu e aí um apontou pro outro e falou assim, olha, é a fulana. E aí ele citou o meu nome, aí o outro, um terceiro que estava na roda falou assim, mas quem é ela? E o outro definiu assim, aquela que grita. Eu falei... Essa é a minha definição? Eu falei, meu Deus, isso é assim? Mas eu falei, Senhor, amém. Se é né? É meu jeito, não dá pra você, né? E é a cadência, é o ritmo. E eu acabei me encontrando também nesse sentido pentecostal, onde te dá essa liberdade. Mas, sinceramente, hoje eu acho muito bacana ver que essa bolha tá furando. E assim, você sabe que foi uma oração que eu fiz um dia acerca do ministério que o Senhor me confiou. E por ter vindo do mundo... e ter visto muitas coisas sem fronteiras no mundo, e eu ouvi dizer que o reino de Deus era um reino sempre eterno, eu disse, Deus, se for para ter um rótulo e ser uma coisa só, não foi assim que eu aprendi que era o teu reino. Então, assim, mexe na minha vida e no ministério que o Senhor me confiou, de forma que o Senhor me leve a crer se eu estou certa ou se eu estou errada. Se eu estou errada, eu vou precisar que o Senhor mude a minha mentalidade, porque eu não consigo ver teu reino assim com tanta barreira. Eu queria de verdade que as placas se destinassem a ter a finalidade que elas têm, ficarem do lado de fora. Por mais que elas carreguem uma identidade, é como um nome. Conhecer o seu nome não me faz saber quem você é. É isso mesmo. Só me faz saber seu nome. Então, assim, eu tinha essa preocupação porque eu percebi que estava ficando muito nichado aquilo que Deus fazia na minha vida por causa de um segmento, seja ele denominacional ou até pelo meu jeito de agir. E isso me preocupou de verdade. Eu acho que você tem que saber quando o seu ministério está transitando dentro de uma área mais humana do que divina. E eu falei, Senhor, eu percebo que tem um preconceito muito maior, às vezes, do lado de quem tem um estereótipo mais religioso, mais conservador. Só que, Senhor, tem também um preconceito um pouco do outro lado, de quem não tem esse perfil tão conservador. Conservador que eu digo não é na lei do Senhor, nem nada. Visualmente falando, estereotipado, né? Um estereótipo. Mas também olha do outro lado e não se sente representado por um irmão só porque veste diferente, só porque tem um ritmo de pregar diferente. E eu dizia, Senhor, na verdade eu percebo isso dos dois lados. Então, se o Senhor quiser usar alguém que acredita que isso é uma barreira que não precisa haver entre nós, eis-me aqui, começa com o ministério que o Senhor me confiou. Uau. E eu me lembro que eu pedi ao Senhor que me respondesse naquele período em 7 dias, para que eu não me confundisse naquela comunicação, achando que era coisa da minha cabeça, ou que era coincidência, ou que era projeção ministerial, mas que o Senhor fosse assertivo, ou que eu fosse assertiva no entendimento da resposta de Deus sobre aquilo. E foi uma experiência muito bacana, porque eu me lembro que naquela ocasião, são amigos até hoje, né? E eu me lembro que naquela ocasião a pastora Denise do Bola de Neve me ligou
para ministrar no maior congresso que eles têm, o internacional, que eles faziam até numa instância que é para caber todo mundo. E eu fiquei maravilhada, porque, em tese, dentro de uma visão extremamente conservadora, a bola era o que seria mais chocante dentro daquele contexto. E eu falo isso aqui abertamente porque já contei esse testemunho lá várias vezes. E quando eu tive lá, o que me emocionou foi que realmente eu vi eles me respeitando, aceitando, me amando e admirando dentro do meu contexto. E, de igual forma, eu os vi da mesma forma, porque eu já os via assim. E eu dizia, Deus, é isso, para mim o teu reino é isso. Então, assim, foi aquele choque a Denise ter me colocado, não só para mim, dentro desse segmento, mas para as pessoas que estavam ali acostumadas a ver só um estereótipo dentro do segmento delas. E aquilo começou, sabe, a quebrar muitas barreiras. Então, assim, eu louvo a Deus, porque apesar de ter uma identidade aparentemente, eu gosto de deixar isso muito claro, Lu, aparentemente, ok? É diferente de outras pessoas e vice-versa, né? Porque isso aqui não é unilateral, isso é igual. Eu percebi que realmente a palavra, o ministério, o amor pelo Senhor é maior do que qualquer divergência, sabe? Então, isso foi uma das coisas que eu mais amei no Reino de Deus. E, nesse sentido, foi muito legal não ter gostado de cara quando eu entrei numa denominação pentecostal, porque isso mostra que realmente as pessoas mudam, nem tudo é como você pensa. Tá aqui no estúdio com a gente alguns amigos e uma delas me conhece um pouco mais de perto e, assim, um dos maiores choques das pessoas quando me encontram é que, tipo assim, elas me veem ali ministrando e ali eu tô ministrando a palavra e, literalmente, Lu, não é sobre mim. A palavra não é sobre mim. Isso. O louvor que você canta, na condição de cantora, você poderia cantar qualquer composição, na condição de cantora, mas na condição de ministra de adoração... Precisa ser cristocêntrico. E você conduz as pessoas à adoração, porque não é Exato. sobre você o que você está cantando, o que você está ministrando. Então, as pessoas acabam confundindo e rotulando muito. Então, um dos choques que eu percebo que as pessoas têm, e eu fico tranquila com isso, é que, tipo assim, elas veem a gente ali num perfil assim mais sério e pregando. E eu tenho esse jeito, né? Pá, pá, pá. E quando elas me veem brincando, elas ficam tipo, meu Deus, eu não sabia que você era assim e tal. Porque eu acho que tá na hora da gente ver que uma pessoa, ela é um universo de coisas. Você não é um microfone, você não é o seu CD. Sabe? Isso é só uma parte de tudo aquilo que você E é. a Camila não é grandona. Porque Não eu sou. achei que ela Poxa, era Lu, super... não precisava Gente, ter eu falado isso. achei que a pastora Camila era super alta. E quando ela chegou, ela é pequenininha. E eu sou. Me Eu lembra sou. a Ana Valadão. Você é bem Eu ainda pequenininha. eu nunca tive com a Ana pessoalmente, então eu não, sei. vamos conectar essas duas. Então ela é pequenininha também. Ela é também. Não, você precisa ver a decepção da galera quando eu chego no aeroporto. A tristeza no olhar. Tipo assim, a pessoa, eu não sei, ela se agiganta e quando vem ela olha, mas é isso, gente. É isso. Eu falei, irmão, é isso. Ai, Eu sou Camila, pequenininha. me conta as suas maiores experiências que você possa, né, lembrar agora e dividir com a gente, assim, experiências marcantes que você teve com Deus ao longo do